Tem veneno nesse pacote. Mono, negresco, Orion, traquinas, tudo foi detectado agrotóxico. E os campeões dos venenos? Segundo lugar, requeijão Vigor, requeijão Itambé e empanado de frango, o nugget perdigão com 2 agrotóxicos, ou seja, nem é só um tipo de agrotóxico que é encontrado em cada um desses produtos, mais de um agrotóxico. Primeiro lugar, o empanado de frango, o nugget da Seara, com 5 agrotóxicos. Pira. Estou aqui trazendo essa divulgação científica para vocês ficarem cientes dessas pesquisas e se conscientizar tanto do que você alimenta, mas politicamente quem a gente está colocando no governo para ministrar, para aceitar que os agrotóxicos sejam liberados no Brasil. Não sei se você sabe, mas os agrotóxicos estão presentes até nos produtos de supermercado. E eu vou mostrar aqui para vocês esses produtos que a gente come e que essas pesquisas identificaram a presença de agrotóxico. Mas antes, vamos entender os diferentes tipos de alimentos que a gente pode encontrar no supermercado, o alimento in natura, processados e ultraprocessados, e eu vou discutir um pouco a respeito de cada um. Estou compartilhando com vocês esse PDF do Guia Alimentar para a População Brasileira, a versão resumida. Esse PDF você pode encontrar no Ministério da Saúde, e vou deixar um link na descrição, mas vamos aqui direto aos tipos de alimentos que a gente pode encontrar no supermercado. Então a gente tem os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários, alimentos processados, alimentos ultraprocessados. Então veja que aqui de vermelho, né, que está indicando para evitar os alimentos ultraprocessados, e vamos entender por quê. Então, alimentos in natura são o que provém direto da natureza, então você não precisa fazer nenhum manejo ali com ele. Já os alimentos minimamente processados são os alimentos in natura, porém precisou ser embalado, congelado ou algo assim para manter na prateleira do supermercado. E quero fazer uma consideração a respeito desses exemplos aqui. E lá em cima consta que esses alimentos minimamente processados é preferível para o consumo considerando saudáveis. Só que a gente tem que ficar atento a algumas coisas, que é uma tomada de consciência. Apesar desses alimentos ser in natura, quando ele chega na prateleira do supermercado, sabe-se que ele foi manipulado de alguma forma. E essa manipulação pode ser a presença de agrotóxicos nesses alimentos. E ainda são considerados saudáveis. Aqui consta as hortaliças. Por mais que essas hortaliças sejam in natura, não tenham adição química, corantes, conservantes, nenhum aditivo, pode conter a presença de agrotóxico. E mesmo se você lavar essas hortaliças, por exemplo, vai permanecer o agrotóxico ali, porque o agrotóxico ele pode ser absorvido pela água. E na hortaliça, a grande porcentagem das folhagens é composto por água, então vai água junto. No, God, please, no! No! Destacando o milho aqui nos exemplos. O milho também ele é manejado na presença de agrotóxicos, farinha de mandioca, de milho ou de trigo. Vou destacar aqui a farinha de trigo. A questão da farinha de trigo, eu não sei por que ela está considerada aqui como minimamente processada, porque o trigo nem branco é, e a farinha de trigo é branca. Então, para produzir a farinha de trigo que você comprou no supermercado, precisa adicionar aditivos químicos para ele ficar branco. Ele passa ali por um processo tipo um alvejante para que ele fique branco, para chegar até na prateleira do supermercado. As carnes, independente se seja de vaca, de porco, carne, frango ou peixe, um dos grandes problemas é no manejo desses animais na sua produção. Faz-se o uso de antibióticos. Então, essa discussão da produção de carnes, do manejo animal, dá pano para manga para muita coisa a se falar. Mas aqui o que a gente precisa entender é que essas carnes
Quando não é uma produção orgânica, a gente acaba adquirindo alguns contaminantes. E aqui até a água potável, né? Se você considerar a água mineral não quer dizer água natural. Mineral vem de minerais. É adicionado alguns minerais. Tanto se você for comprar um galão de água, dependendo da marca, tem umas contém mais sódio do que a outras, aí vem a presença de iodo na água e vai mudar as concentrações. Já existem várias pesquisas que a água, mesmo retirada do lençol freático de algumas áreas, pode conter a presença de agrotóxico. Eu ainda vou falar muito sobre agrotóxico aqui, eu estou falando resumidamente, mas é uma problemática muito séria. E os ovos. E eu quero dar um destaque para os ovos que a gente encontra no supermercado. E a gente precisa estar consciente do que tem nesses ovos e qual que é a diferença deles. Então vamos lá. A gente vai encontrar ovos de produção orgânica, ovos que vem ali escrito, quando não é produção orgânica, livres de gaiola, não fica ali preso em gaiola, porque quando é de produção convencional, essas galinhas ficam confinadas em uma área muito pequena, então elas não ciscam, elas não têm uma vida normal, elas não dormem, elas ficam todo o tempo acordadas para não deixar de comer, então elas comem o dia todo, 24 horas. A gente tem os ovos vermelhos e o ovo de granja convencional. O ovo, quando vem de uma produção orgânica, isso quer dizer que são galinhas cultivadas de forma mais livre do que o convencional, então existe um ambiente adequado que possibilita da galinha ciscar, se alimentar bem, dormir no puleiro, diferente do convencional que não dorme no puleiro, e ter uma alimentação orgânica. Então é uma galinha saudável, então você está comendo ovo de uma galinha saudável que se alimenta bem, não faz o uso de antibióticos que pode ir tanto para os ovos quanto para a carne. E fazendo uma ressalva é que a produção orgânica de ovos não é igual à produção de ovos de uma pessoa que cria galinha no seu quintal, de forma totalmente livre, sem nenhum manejo. Na produção orgânica existe um controle, um manejo controlado, existe uma área específica, mas que permite ela ter esse bem-estar, enquanto uma pessoa que cria galinha livres, ali os ovos da galinha realmente caipira, ela vai comer de tudo, enquanto na produção orgânica existe ali também um controle do que ela vai se alimentar, uma galinha de quintal não tem tanto esse controle. E sem contar que na produção orgânica não necessariamente precisa da presença do galo. Já no quintal, claro que vai ter a presença do galo. E é bom a gente diferenciar também aqui o que é o ovo. Porque existe o ovo óvulo e o ovo galado. Muitas vezes o que você come é o óvulo da galinha. Assim como a mulher ovula, e aí se ela tiver relação sexual, o espermatozoide pode fecundar esse óvulo, a galinha é a mesma coisa. A galinha, se ela tiver relação com o galo, ela pode ser fecundada pelo espermatozoide do galo e se tornar um ovo, e depois ela bota porque a fertilização é externa. Se não tiver a presença do galo, esses ovos são, na verdade, óvulos não fecundados. Então você não está comendo um ovo, você está comendo um óvulo da galinha. Uau! E os ovos vermelhos, ou melhor, óvulos vermelhos, eles têm aquela coloração por causa da alimentação. Não quer dizer que não seja de granja. É porque nessa alimentação coloca bastante a presença de alimentos vermelhos, que tenha beta-caroteno. E isso altera a cor da gema. E isso não quer dizer que você está comendo um ovo caipira. E o ovo vermelho não deixa de ser esse ovo da produção convencional de galinhas. E são galinhas confinadas, que vivem de forma limitada, de forma até cruel. E na sua alimentação consomem maior parte de alimentos transgênicos, sintéticos, com ração. E acaba tendo também a presença de antibióticos nessa ração e também faz-se o uso de antibióticos no manejo dessas galinhas.
Então, é esse ovo que você vai estar comendo proveniente desse tipo de galinha. E no supermercado, a gente tem os ingredientes culinários, que são os óleos, os açúcares, o sal refinado, os outros tipos de sal. E eu fiz 2 vídeos, um falando a respeito dos tipos de açúcares e um falando dos tipos de gorduras e óleos e também a respeito dos azeites, como escolher e entender, saber ler os rótulos de embalagens. Quem não assistiu, vai lá assistir, porque é bem interessante e a gente precisa saber o que a gente está comendo. Enfim, e aí a gente tem os alimentos processados, que são os alimentos in natura ou minimamente processados, só que recebem sal, açúcar, vinagre ou óleo para durarem mais tempo. E as técnicas de fabricação incluem o cozimento, a fermentação, a salmoura, entre outros. E aí aqui no PDF traz esses exemplos. Então são as conservas, os enlatados, as geleias, a carne seca, os queijos, os pães. Então esses são os alimentos processados. E aqui a consideração que eu tenho a fazer sobre os alimentos fermentados. Os meus próximos vídeos vão falar muito sobre os alimentos fermentados. E aqui eu quero fazer essa ressalva que muitas vezes essa fermentação de produtos de supermercado, ela é mal feita. Muitas vezes troca a fermentação por produtos químicos que tentam imitar esse tipo de fermentação, que consegue conservar esse alimento como se fosse uma fermentação. Utiliza ali ácidos para agilizar esse processo de fermentação. E porque a fermentação natural, ela é demorada, ela leva muito tempo. Isso não é interessante para a indústria que quer produzir em larga escala, e a gente está falando de consumismo, então o mais interessante é a indústria alimentícia adicionar aditivos que facilita esse processo. E um exemplo que a gente tem é a cerveja. Por que muita cerveja dá dor de barriga, dor de cabeça, diferente daquelas que são mais caras, têm uma boa qualidade? Por causa da fermentação. Um dos fatores é justamente o tempo de fermentação. Muitos não esperam, não passam por essa fermentação natural. Por isso que é mais interessante tomar uma cerveja artesanal. A fermentação, ela tem tempo e a indústria não está interessada em esperar. Então é mais interessante ali adicionar métodos de acelerar essa fermentação, que não é o ideal, e acaba que você toma uma cerveja má fermentada, que gera esses distúrbios no organismo. Eu acredito que muitas pessoas já tiveram essa experiência de comer pão de uma determinada padaria e não se sentir bem, trazer um mal-estar. Isso é porque o padeiro ainda não entendeu que o pão precisa ser bem fermentado. Como que faz esse fermento biológico, o tempo que isso precisa levar. Então, um pão sadio, ele precisa estar bem fermentado. E aí a gente não passa mal. E aí que temos o terror da nossa vida, que são os alimentos ultraprocessados, que são os mais gostosos, que são um terror porque eles são os mais saborosos e são os que mais fazem mal para a nossa saúde, são inflamatórios, gera biotoxinas no nosso organismo, faz o uso de substâncias sintéticas difíceis de digestão ou nem são digeríveis pelo nosso organismo e vicia. Porque o intuito da indústria alimentícia é justamente realçar o sabor desses produtos para que a gente fale, oh, que delícia, eu quero mais, eu quero consumir cada vez mais. Isso é perfeito, isso é dos deuses. Eu sou essa pessoa que fala isso. Mas pelo menos eu estou consciente de que não é saudável, né? Isso que importa. Esses alimentos, então, são as bolachas, né? Os biscoito, os cereais matinais açucarados, bolos e mistura para bolo, margarina, barra de cereal, sopas, macarrão e temperos instantâneos, os molhos prontos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas adoçados e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para aquecimento, lasanha, pizza, nuggets, pães, bolachas, biscoitos feitos com gordura vegetal hidrogenada, que é a margarina, açúcar, amido, soro de leite, emulsificante e os aditivos. Morri. Pois é, gente. É tipo mortal isso aqui, ó. Danger. E aí, esse guia alimentar, como eu falei, eu vou deixar na descrição para quem quiser dar uma lida. E eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre alimentação ayurveda, que difere bastante das recomendações que essa cartilha, esse guia aqui traz.
Deixa eu achar aqui. Aqui, nesse guia, traz algumas dicas de refeição. Então, café da manhã, café com leite, tapioca, banana. Isso aqui difere bastante de uma alimentação ayurvédica, que é o que eu considero o saudável, o ideal, tá? Só porque aqui já tem leite, já não é ideal, né? Porque o leite, ele é inflamatório, ele gera processos inflamatórios no nosso organismo. E agora eu quero falar sobre essa informação super importante. Tem veneno nesse pacote, que foi uma pesquisa realizada em 2021. Isso deu uma polêmica, gente, vocês não fazem ideia. Por quê? A pesquisadora que trouxe esses resultados pela Fiocruz, ela foi impedida de divulgar esses conteúdos. Na verdade, ela foi além dessa pesquisa aqui. E aí eu não sei como que tá, porque faz um tempo que eu li sobre essas notícias dessa pesquisadora da Fiocruz, que viu que não existe dose mínima que a gente pode consumir de agrotóxico, porque a Anvisa, ela permite uma dose mínima. Só que aí nessa pesquisa ela identificou que não existe dose mínima, isso pode trazer anomalias no nascimento de bebês, doenças como câncer, enfim, todas podem causar prejuízo para a nossa saúde, e foi esse o resultado, resumidamente, da pesquisa. A partir dessas pesquisas, o IDEC produziu 2 edições, uma falando de comidas e bebidas, e na segunda edição mostra os resultados de agrotóxicos encontrados em alimentos de origem animal. E vamos direto aos resultados em destaque. Todas as categorias de produtos de carne apresentaram resíduos de agrotóxicos. E aqui nesse PDF traz os resultados por produto, qual que foi identificado resíduos de agrotóxicos, a quantidade, quais são esses agrotóxicos. Nescau não apresentou resíduo, o Todd não apresentou resíduo, Activia. E aqui fala um pouco do glifosato, não vou entrar nesse assunto, que glifosato é um tipo de agrotóxico. E os produtos que foram analisados nessa primeira edição foram os refrigerantes, néctares, bebidas de soja, cereais matinais, salgadinhos, biscoito de água e sal, biscoitos recheados, pães de trigo. Então, da marca Coca-Cola, Pepsi, Guaraná Antártica, Maguari, Del Valle, Sulfresh, Hades, Chefa, Batavo, Sucrilhos, Cereal Nescau, Nesfit, Fandangos, Baconzitos, Torcida, Marilã, Vitarella, Triunfo, Zabete, Bono, Negresco, Oreo, Traquinas, Puma, Wickbold, Panko e a Steven Boys. Desses, grande parte encontrou a presença de glifosato, 51,8%, e dos 16 produtos analisados, apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico. Todos os produtos que contêm derivado de trigo foi encontrado agrotóxico. Fiquem tranquilos, a Coca não foi detectado agrotóxico, nem a Pepsi, nem o Guaraná Antártica, o suco Maguari não foi encontrado, nem Del Valle, nem o Sulfresh. O qual foi detectado? Batavo, Natures Batavo, sabor soja. Foi encontrado glifosato. Aqui, em relação aos cereais matinais, Nesfit, o tradicional da Nestlé, foram encontrados 2 tipos de agrotóxicos. Baconzitos, clássico, feito de trigo, foi detectado glifosato. Da marca Torcida, sabor queijo, da PepsiCo, foi detectado glifosato, glutosinato e outros agrotóxicos. Nossa, não coma Torcida. Não sei que marca é essa, mas, gente, não dá pra comer, né? Pullman, foi detectado glifosato e outros agrotóxicos na bisnaguinha da Pullman. Na Wickbold, foi encontrado nessa bisnaguinha mais de um. Panko também, Seven Boys também foram identificados muitos agrotóxicos. Biscoito de água e sal. Marilã foi encontrado, Vitarella, Triunfo, Zabete, que é de água e sal, Ono, Negresco, Orion, Traquinas, tudo foi detectado agrotóxico. Então aqui fala como a pesquisa foi realizada, os resultados, e a gente não pode se enganar com produtos de embalagem. O que parece saudável pode não ser. Muitas vezes vem lá rico em minerais e vitaminas, porém a gente tem que entender que a indústria, ela isola algumas moléculas ou então até fabrica de forma sintética algumas moléculas para considerar que aquilo ali é saudável. Só que a vitamina E, por exemplo, se ela está ali presente em um alimento ultraprocessado, não quer dizer que a gente vai conseguir absorver essa vitamina E, porque quando ela está isolada, ela não trabalha de forma eficiente. Então, a vitamina E, naturalmente, na natureza, ela trabalha em conjuntos com outras moléculas. Então, também é por isso que a gente tem que valorizar muito o alimento in natura, o natural mesmo. O que eu quis trazer aqui é só essa informação
que foi comprovada a presença de agrotóxicos nos nossos alimentos, se isso é prejudicial para a saúde. Muitos dos agrotóxicos são produzidos na Europa, porém é proibido o uso deles na Europa, então acaba que é importado para o Brasil, enquanto o Brasil aceita que esses agrotóxicos chegam até aqui. No mandato do Bolsonaro, ele liberou uma quantidade mais de agrotóxico, e aí agora existe essa discussão porque também tem uma PEC para a liberação de mais agrotóxicos, e aí tá no Veta Lula, se ele libera, ainda não saiu se vai liberar, e esse assunto faz parte das minhas pesquisas, dos meus trabalhos, então é algo que ainda vou trazer muito assunto sobre isso, mas aqui estou introduzindo aos poucos, e pouco a pouco a gente vai aprendendo, vamos tomando consciência, e é isso, tamo junto e vamos que vamos.